Nós estamos numa série bíblica na carta de Pedro. Eu quero convidar você a abrir 1 Pedro. Nós já estamos no capítulo 2. Hoje nós estamos, com a graça do Senhor, na sexta mensagem desta carta, dessa epístola. E eu quero que você acompanhe a leitura comigo a partir do versículo 18. 1 Pedro capítulo 2. Vocês conseguem me ouvir bem aí do fundo? Sim. Tá bem? Ok, tá bom? Por causa do pouco do distanciamento. 1 de Pedro capítulo 2, a partir do versículo 18 ao 25, eu vou estar lendo. No término da leitura nós vamos orar e pedir a bênção do nosso Deus, amém? Diz assim a palavra do Senhor, versículo 18: Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas os bons e amáveis, mas também aos maus. Porque é louvável que, por motivo de consciência para com Deus, alguém suporte as aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Vamos orar? Feche os seus olhos aí onde você está. Nós queremos pedir a bênção do nosso Deus, amém? Pai, nós rendemos graças mais uma vez, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor neste momento, Senhor, aquete o nosso coração. Obrigado por esse período de adoração e de louvor. Obrigado por ver as nossas crianças aprendendo, Pai, valores bíblicos, Pai, mas que eles possam crescer debaixo dessa sabedoria. Agora, Senhor Deus, nós estamos aqui, Pai, querendo ouvir a Tua palavra. Por isso, Senhor, prepara o nosso coração. Prepara o nosso coração como uma terra fértil. Ó Deus, que todas as preocupações fiquem do lado de fora, Senhor Deus, e se assim o Senhor permitir, que elas não voltem para o nosso coração, mas que nós venhamos sair daqui com a convicção, com a plena convicção que o Senhor falou com cada um de nós. Por isso, usa a minha vida, Senhor Deus, com poder e graça, para, Senhor Deus, comunicar esta verdade, que Deus Santo Espírito registre, imprima essas verdades no nosso coração, e que nós venhamos sair daqui, Senhor Deus, mais desejosos pelo Senhor. Esta é a minha oração, te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém? Bom, só recapitulando rapidamente a última mensagem, nós estávamos falando aí a partir do versículo 9, qual é a nossa posição diante de Deus. Ele nos chama aí de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. E hoje nós estávamos nos estudos deleitando nessas verdades, em saber que o Senhor nos separou para Ele, Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo, sacerdócio real, um reino de sacerdotes. Nós não precisamos mais de um sacerdote humano para nos representar. Nós temos um único sacerdote que está à destra de Deus Todo-Poderoso, que já representa a sua igreja, amém? Mas aqui Ele nos dá o livre acesso de entrar na presença dEle. Nós podemos orar a Deus, nós podemos falar com Ele, nós podemos servi-lo na sua presença sem nenhum intermediário humano. Cristo nos representa. Fala que nós somos aí nação santa, um povo separado para Deus. Assim como Abraão foi separado, através de Jesus Cristo, Deus está formando a sua nação. E se você está em Cristo Jesus, você faz parte dessa nação santa. E fala que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu não sei você, mas essa palavra é gostosa, né? Umas versões falam povo exclusivo de Deus, mas a versão da Ara, ela fala povo de propriedade exclusiva de Deus. Guarde essa informação, porque a mensagem de hoje vai começar a resgatar algumas coisas para nós, de ele falar que nós agora somos propriedade de Deus. Isso é importante. Deus nos comprou com o seu sangue.
Você é dele, mais do que ninguém. Olha só que importante isso, os nossos filhos também são do Senhor. Eles são nossos no dever de cuidar deles, mas nós vamos prestar conta diante de Deus da maneira que nós cuidamos dele. E isso consola qualquer coração. A pessoa pode não ter um pai e uma mãe humana, mas ele saber que ele tem um pai acima de todas as coisas, que você é propriedade dele, isso é maravilhoso, isso encoraja a nossa vida. E aqueles que estão em Cristo fala que nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. E aí ele fala que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As trevas eram o pecado, nós estávamos perdidos lá, mas ele nos transporta para esta luz, e agora nós vivemos a luz do Evangelho, a esta luz poderosa. E aí ele fala que antes nós não éramos povo, mas agora nós somos povo. E aí ele fala também que antes nós não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora nós alcançamos a misericórdia. E aí ele dá uma série de instruções, assim como vocês são povo, sacerdócio real, nação santa, agora vocês precisam viver a luz dessa verdade. E aí ele começa o versículo 11 chamando nós de amados, porque nós somos amados do Pai. Ele nos amou de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não deu o Filho dele para que você somente desfrutasse alguns anos nessa terra. Ele deu o Filho dele para que você vivesse eternamente. Essa vida é a vida em abundância. A vida em abundância não é ter os cofres cheios. A vida em abundância não é ter uma saúde plena. A vida em abundância não é desfrutar de todos os prazeres do mundo. A vida em abundância é saber que você em Cristo, você vive eternamente. Amém? A partir do momento que Cristo entra na sua vida, você desfruta dessa verdade. Nós somos amados, somos peregrinos também e forasteiros deste mundo. Nós estamos aqui de passagem. E com esse entendimento que ele nos chama então a entregar tudo que nós temos e tudo que nós somos diante de Deus. Já falou que nós devemos desfazer das paixões carnais, se abster delas. Paixões carnais são pecados que ainda lutam contra a nossa natureza. Ele luta contra a nossa alma, e nós devemos identificar quais são os pecados que lutam contra nós dia após dia. E eu tenho falado isso, eu não sei quais são os pecados sinceros que lutam contra a sua alma, mas eu sei os meus. Assim como vocês devem saber o de vocês também. É com esses pecados que você deve tomar muito cuidado e buscar se abster desses pecados. E aí agora entrando aqui no versículo de número 18, ele vai tratar agora da nós vivermos à luz dessa verdade, em viver em submissão das autoridades. E agora ele vai se dirigir aos escravos a partir do versículo 18. Na minha versão fala escravos. Tem alguma versão que fala servos? Levante a mão só para me identificar. Servos. A minha versão da NVI, se você tem a NVI, eu não sei também se a NVT fala escravos. A minha fala escravos. E a ideia aqui de escravos é servos. Essa ideia que a Ara já traduziu aí. A palavra grega que é oiketai, que quer dizer servos, tá bom? E essa palavra aqui que a minha traduz como escravos, ela quer falar sobre servos domésticos, ou escravos domésticos, ou escravos de casa, tá bom? É a ideia daqueles que trabalhavam com caseiros e moravam com seus senhores, tá bom? Então essa é a ideia. Nós não temos algo semelhante na nossa cultura hoje, mas escravos naquele tempo eram homens que viviam, principalmente nesse contexto aqui, homens que viviam com seus senhores, eram escravos domésticos, tá bom? E esses servos domésticos aqui não eram apenas trabalhadores despreparados. Olha só as atividades que esses empregados, esses escravos, eles exerciam naquela cultura. Eles eram administradores, eram supervisores, eram profissionais preparados para atuar em diversas áreas, como medicina, enfermaria, professores, músicos e artesão. Olha só a qualidade desses servos, qual a minha versão chama de escravo. Então eram pessoas qualificadas, não era esse conceito de escravos que nós conhecemos do Brasil, que vieram sequestrados da África e vendidos assim dessa maneira. Não é esse conceito de servos e escravos. Eram escravos domésticos. Então você vai ver que tinha médicos, tinha enfermeiros, professores, músicos e artesão. Eram pessoas, muitas vezes não eram pessoas despreparadas, tá bom? E a ordem desses servos aqui é para que eles sujeitassem aos seus senhores, é o que diz aí no versículo 18, se a sua versão fala assim: escravos ou servos, sujeite-se aos seus senhores com todo o que, irmãos? Respeito ou temor. E a ideia de sujeite-se aqui do versículo 18 é um particípio na língua grega, tá bom?
O que ele quer dizer? Ele não há uma ordem direta, ele está subordinado a um imperativo, ele está subordinado a uma ordem direta. E essa ordem direta está no versículo 13 desse mesmo capítulo. Quem pudesse ler para mim em voz alta, versículo 13 desse mesmo capítulo 2. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Ok, então esse particípio da língua grega, ele está subordinado a esse imperativo especial do versículo 13 na parte A. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda autoridade humana. Na semana passada nós falamos sobre as autoridades governamentais, lembram disso? Dos imperadores. Agora, toda a autoridade humana, agora ele está trazendo para os senhores daquele tempo. Então esse particípio aqui, sujeitavos aos vossos senhores, está ligado diretamente ao versículo 13, por causa do Senhor. Então lembra a ideia, vou sempre ilustrar, olha só, nós estamos sujeitos a esse Senhor aqui, que é o Deus. Agora, por causa desse Deus aqui, nós vamos se submeter às autoridades humanas. Falamos já dos imperadores, dos governadores, agora estamos falando dos senhores. Aí ele fala, por causa desse Senhor vocês devem se sujeitar. E a ideia então dentro desse texto está da boa conduta, do bom testemunho. Lembra disso do versículo 17, se você voltar ao versículo 17, que é o versículo que antecede esse 18, ele vai falar, tratem a todos com o devido respeito. E aí ele vai falar, em outras palavras, tratem a todos com honra, ou devido respeito, sinônimos aqui. Então olha só, ele fala, vocês tratem aí todos com devido respeito, vocês amem os irmãos, a Deus vocês temam, e aí fala o rei, nós devemos fazer o quê? Tratar com respeito, honrar, mesma coisa. A esses senhores a mesma ideia. Quando ele fala, sujeite aos vossos senhores com temor, ou com todo respeito, é essa mesma tônica do versículo 17. E por que nós devemos sujeitar? Primeiramente por causa do Senhor. É uma ordem do Senhor que nós venhamos se sujeitar a esses servos. Obviamente aqui os escravos, aqueles homens que trabalhavam em serviços domésticos. Então trata-se aí de uma orientação de serviço. E eu quero ler algumas partes da Bíblia onde o próprio apóstolo Paulo também trata, porque era comum da cultura daquele tempo. Eu vou pedir para algumas pessoas lerem para mim, só para nós ganharmos tempo, tá bom? Ariane, Efésios capítulo 6, versículo 5, por favor. Vou pedir para nossa irmã Nayara ler Colossenses 3, 22. A irmã Leni em seguida vai ler 1 Timóteo 6, 1. E a irmã Eliette Tito 2, 9, tá bom? Nessa sequência que eu fui dando, Colossenses 3, 22, tá bom? Efésios 6, 5. Irmã Leni, 1 Timóteo 6, 1. E a irmã Eliette Tito 2, 9, tá bom? Então, olha lá, irmã Ariane, se você achou, pode ler, por favor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. Como que eles devem se submeter de todo o coração, como a quem? A Cristo. Colossenses capítulo 3, verso 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar os homens, mas em singeleza de coração, temam ao Senhor. Uau. Então você vê que sempre a sujeição está vindo acompanhada de Cristo e do Senhor, não só porque vocês estão sendo observados, mas por causa do Senhor. 1 Timóteo 6, 1. Todos os servos que estão debaixo de jugo considerem digno de toda a honra do próprio Senhor, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Então, nesse de 1 Timóteo ficou um pouco mais claro que é por causa do testemunho. Vocês devem se submeter, porque para que o nome do Senhor, nem a doutrina, que é o ensinamento bíblico, seja blasfemado. Tito capítulo 2, verso 9. Ai, não tô achando. Tito 2. Depois de 2 Timóteo. Tito 2, 9. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe
motivo de satisfação. Não sejam respondões. Então, olha só, quanto aos servos, em tudo vocês sejam obedientes ao seu Senhor, que aqui o Senhor é terreno, tá? O Senhor aí está minúsculo. Não dando motivo para satisfação, não sejam respondões. Então já fica uma deixa aqui que havia sempre problemas nessa questão de o escravo com os seus senhores, que é os escravos daquela época. Mas isso vai ficar um pouco entendido durante a pregação por causa dessa submissão. Então nós vimos claro aqui que essa submissão qual Pedro pede é por causa do Senhor, por causa do testemunho da palavra, por causa do bom testemunho. Então guarda essa informação. No Império Romano daquela época existia milhões de escravos, e os trabalhos mais duros desses escravos eram escravos que trabalhavam em minas. Sabe essas minas de minério, de você extrair material, naquele tempo provavelmente o ouro ou a prata. Então esses daí não tinham muito assim favoritismo, eles eram serviços assim muito pesados, escravizados e maltratados. Esses eram aqueles que trabalhavam em minas. Por outro lado, esses outros servos domésticos aqui, eles não eram tão bem assim, não eram maltratados, eles eram muitas vezes bem tratados, e muitos deles eram membros tão confiáveis da família que eles eram quase que da família. Mas havia essa diferença cultural. Eles eram tão queridos que muitos desses servos aqui, eles davam aula para os filhos dos senhores. Agora você imagina o reconhecimento que esses homens tinham. Não era somente um escravo que eles ficavam trabalhando, moendo lá, né, o trigo, ou se não cortando cana, né, nos nossos dias aí nós temos cortadores de cana, não que isso não seja indigno, pelo amor de Deus, mas serviço assim bruto, não. Eram homens que eram quase achegados da família. Alguns eram tão tratados tão bem, mas tão bem, que quando eles recebiam a carta de alforria, porque muitos deles, eles tinham a oportunidade de serem libertos, desde que pagassem esse valor. Mas era muito difícil isso conseguir. Mas quando eles conseguiam, eles se davam tão bem com os seus senhores, que eles abriam mão dessa liberdade para ficar com os seus senhores. Então você imagina, não eram todos escravos naquele tempo que eram maltratados. Então há um imperativo aqui para nós, que esses servos eles devem se submeter ao seu Senhor, ok? Mas Pedro ele vai deixar claro que a respeito desses senhores. Olha só o que diz o versículo 18, se você saiu na parte B. Olha só, não apenas os bons e amáveis que vocês devem se submeter, mas a quem? Também aos maus. Olha só, então havia várias classes de senhores. Há quanto tempo? Quem tem mais de 10 anos de Japão aí? Levanta a mão. 10 anos, estamos chegando junto, hein? Quem tem menos de 5 anos aí? Mais de 5 anos tem? Um pouquinho mais de 5 anos? Ok. Provavelmente muitos de nós trabalhamos pelo menos em 2 ou 3 firmas, não sei, talvez não, né? Talvez você esteja ali mais tempo. Eu trabalhei 13 anos numa firma e já troquei de chefes algumas vezes nesses 13 anos e já peguei chefe ruim. Eu acho que vocês não, né? Só eu. Peguei chefe assim que na época eu não era crente, aí você imagina o que dava, né? De ele gritar assim, parar a linha, assim, gritar de longe, assim, ai! Ele nem chamava pelo nome. Nossa, eu ficava louco aquilo, o serviço já era ruim. E eu respondi o chefe. E pessoas já quiseram até bater no chefe, mas também pegando chefes que são amor. Eles vão até você, não que eles ficam te mimando, sabe? Mas eles, não é aquele carrasco. Quando eles têm que chamar atenção, eles chamam você no canto. Mas existem chefes que são carrasco. Nesse tempo, a mesma coisa. Haviam senhores que eram senhores carrasco. Por isso que ele fala, não apenas os bons e amáveis, mas também aqueles que são maus. Porque aqueles que são bons e amáveis, o negai shimasu, você vai correndo, irmão. Você vai até feliz. Né? Aí quando é aquele chefe ruim, nossa, você chega ali de manhã e já estraga o seu dia. Mas ele fala, olha, se fosse trazer para os nossos dias, até esses chachos, até esses ranchos, até esses chefes que não são tão simpáticos e agradáveis, ele fala que nós devemos se submeter a eles. A mesma coisa acontecia naquele tempo. Então os escravos que eram convertidos naquele tempo a Cristo, eles podiam se revoltar contra os seus patrões. Como assim? Eles se converteram a Cristo, eles podiam se revoltar contra os seus patrões? Volte ao versículo 16 do capítulo 2 e perceba nessa frase que vai dizer Pedro aqui. Olha só o que vai dizer Pedro aqui no capítulo 2 aí mesmo, de 1 Pedro, no versículo 16. Vivam como pessoas o quê? Livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o quê? O mal. Vivam como servos do Senhor. Eles são livres em Cristo.
eles eram escravos desses senhores, mas em Cristo eram livres do pecado, do poderio do pecado. Ele fala, olha, vocês são livres, mas tomem cuidado, não usem essa liberdade que vocês têm para fazer o mal. Porque poderia dar margem, ó, você é livre em Cristo, eu sou livre, então não preciso submeter ao meu Senhor, não. Você é livre em Cristo, mas você ainda continua aqui, ó, vivam como servos de Deus. Por isso que ainda há esse Deus, você precisa submeter a Ele. E esse Deus está falando para nós, vocês precisam se sujeitar às autoridades, não apenas os bons, mas também aos maus. Então Pedro ele vai recomendar aqui que eles fossem submissos independente do caráter daquela pessoa. E olha só, então ele vai para o versículo 19 e ele vai dar o motivo dessa submissão para nós. Versículo 19, porque é louvável que por motivo de consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo o quê? Injustamente. Então por que é louvável o Senhor? Então por que é louvável o Senhor? Não somente que nós soframos, não é isso que a palavra está dizendo. Ah, Senhor, o Senhor está se agradando porque eu estou sofrendo, que Deus é esse? Não é isso que a palavra está dizendo. Por isso que nós temos que tomar cuidado. Aqui, olha, não como se Deus olhasse para nós assim e falasse assim, ah, o Kennedy está sofrendo. É isso que eu quero mesmo. Sofra bastante, porque isso me agrada. Não é isso. A ideia de agradar a Deus aqui é quando você sofre de maneira injusta. Já sofreu de maneira injusta? Você está no seu direito, você tem todas as coisas, os argumentos para que as pessoas não se levantem contra você, mas mesmo assim, as pessoas são injustas com você. Ele fala, se você está sofrendo por esse tipo de coisa, fala, Deus se agrada disso. Calma que nós vamos chegar no final da mensagem. Então assim, olha, não é somente por sofrer. O que é louvável a Deus aqui é quando nós buscamos sofrer injustamente. Por quê? Porque estamos tentando agradar a Deus. Quando você tenta agradar a Deus e mesmo assim vem uma injustiça suposta sobre a sua vida, isso é agradável a Deus. Olha só, porque o versículo 20 vai ficar claro o que ele vai falar aqui, ó. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Não tem vantagem nenhuma. Se você cometeu o mal e você for punido, é mais do que certo isso, sim ou não? Se a pessoa pratica o mal e ela recebe a punição devida, não tem louvor nenhum nisso. É isso que ele está explicando no versículo 20. Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito o bem, a explicação está aqui. Isto é louvável diante de Deus. Então a tônica da nossa vida é, por causa do Senhor, se submeta às autoridades humanas. Aí ele fala, honrem a todos, amem aos seus irmãos, temam a Deus e honrem ao rei. Então esse é o nosso papel como cristão para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa vida é um anúncio. Nós já falamos muito sobre isso na semana passada. Queridos, nós não podemos ser cristãos que saem daqui, falamos que somos cristãos, mas damos mau testemunho lá fora. E a nossa vida não tem a ver com a maneira que nós somos tratados, mas aquilo que nós somos em Cristo, amém? Essa é a diferença. Porque se nós formos tratar as pessoas de acordo com o que nós somos tratados, nós já falamos. Se Jesus tratasse cada um de nós da maneira que nós tratamos ele muitas vezes, como seria o tratamento de Jesus conosco? Faça uma análise no seu coração. Cada vez que você rejeitasse Jesus no seu pensamento e desse prioridade para tantas outras coisas, e Jesus falasse, tá bom, agora eu vou pagar com a mesma moeda. Já pensou nisso? Cada vez que nós duvidássemos da sua palavra, e Deus olhasse para nós assim e falasse, olha, eu vou começar a tratar esse povo igualzinho. Ele não muda, ele não pode negar a si mesmo. Por isso que nós somos chamados para ser santo como quem? Como ele é santo. E aí fala que em todo o nosso proceder, e agora ele já está falando em que tipo de coisa nós devemos ser. Nós vamos falar sobre família, irmãos, aguenta as pontas aí, eu quero convidar vocês para estarem aqui nas próximas semanas. Nós vamos falar sobre o papel da mulher, nós vamos falar sobre o papel do marido, nós estamos falando sobre o papel do trabalhador, nós falamos sobre o nosso papel na sociedade em se submeter aos governadores. Então sejam santos em tudo que vocês fizerem. Ah, no trabalho eu sou santo, mas quando eu chego para casa eu trato minha mulher mal. Em casa eu sou bom, mas quando eu vou pro trabalho não dá bom dia para mim não, porque senão o bicho pega. Então tipo assim, não, tudo que vocês fizerem, vocês precisam ser santos. Vocês são escravos, em outras palavras aqui, vocês precisam ser santos aí, com seus senhores. E aí ele fala, olha, vocês não têm vantagem nenhuma de suportarem os açoites por fazerem o mal. Já pensou, irmãos? Alguém chega para você e fala, estão me perseguindo no trabalho. As pessoas estão falando mal de mim. Aí quando você vai checar a vida do indivíduo, o indivíduo está dando mau testemunho de fato.
Aí a pessoa está sendo perseguida por aquilo que ela plantou mesmo. Não tem louvor nenhum nisso. É mais que obrigação nossa suportarmos e reconhecermos quando nós erramos. Amém? Mas a questão aqui, o que é louvável a Deus, é que quando você tenta agradar a Deus, e mesmo tentando agradar a Deus, parece que as pessoas se levantam contra você. Eu não sei se é assim a experiência que vocês têm, mas parece que quando você se converte, parece que as coisas ficam mais difíceis para você. Aí você quer fazer as coisas certas, o santinho lá. Aí às vezes tem lá no seu serviço, não sei se é assim, a maioria do serviço que eu trabalhava era até às 5. Aí às vezes falava, é 5 e 10, tá? 5 horas, mas 5 tem 10 minutos de sodi. Meu irmão, na das 5 horas o pessoal já estava lá perto do cartão para bater o cartão lá de ponto. Aí pega lá o crente para varrer, sabe o apelido que você vai receber lá? Puxa saco. É mais ou menos assim que funciona. Tenta fazer as coisas certinho na linha. Não, você tem que fazer aqui, fazer o cacunim. Aí o pessoal vai lá, faz cacunim não. E quando ele vê você fazendo o cacunim, fala, puxa saco. Quer comprometer. Quando você começa a fazer as coisas certas, não porque você quer fazer isso, mas você expõe a vida do outro. Porque as pessoas olham para você e falam assim, ele vai nos prejudicar aqui. Agora você imagina ali naquele tempo, aqueles senhores maus, tendo que confrontar esses servos, e eles recebendo a palavra de Pedro, falar assim, suporta. Agora você imagina como estavam esses homens. Havia uma filosofia estoica daquele tempo, que eles falavam que eles deveriam suportar o sofrimento, custe o que custar. Mas isso não tinha força e nem motivação em lugar nenhum, é porque eles tinham que suportar aquilo. Então é nesse contexto que Pedro fala, vocês devem suportar, sabe por quê? Por causa de mim. Por causa do Senhor vocês devem suportar isso. E ele vai mostrar para nós como isso deve ser feito. Então Pedro aqui, ele fala que não tem nenhuma vantagem de sofrer por fazer o mal. Se você estiver sofrendo, queridos, no seu trabalho por ter feito alguma coisa errada, peça perdão a Deus. Se volte para Ele. Se você errou contra uma pessoa no seu trabalho, peça perdão para ela e tente consertar. Né? Talvez nós estamos sendo perseguidos no nosso trabalho, de fato, pelo nosso mau testemunho. Mas se você está fazendo as coisas conforme a vontade de Deus e mesmo assim você está sendo perseguido, diz que isso é louvável diante de Deus. Romanos capítulo 12, 17, ele fala para nós de que maneira nós devemos agir quando o mal se levanta contra nós. Romanos 12, 17 diz assim, não retribui o mal a ninguém por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Mais uma vez algo visível aqui, que nós não viemos retribuir ninguém. Então ninguém aqui é tanto os agradáveis quanto aqueles que são desagradáveis, já que está falando ninguém. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15, se você quiser anotar, diz lá, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. No contexto de comunidade, ele fala, olha, vocês não podem retribuir o mal com o mal. Fizeram mal para você, não retribui na mesma moeda. Nem com aqueles que estão na sua comunidade, nem com ninguém fora dessa comunidade. Então a Bíblia não dá margem para que nós venhamos agir com a maldade com nenhum ser. Seja ele mau, seja ele bom. Por isso que ele fala uns para com os outros e para com todos. E agora nós temos que entender isso. Já que a Bíblia nos manda fazer isso, aí o verso 21 de 1 Pedro capítulo 2 vai falar qual que é o objetivo disso tudo. Ele vai falar aí no versículo 21. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o quê? Exemplo, para que sigam os seus passos. Bom, agora que Pedro vai sempre trazer aquela ideia, e eu já tenho percebido, eu estava conversando ontem no grupo isso, que Pedro na sua carta, ele está dando sempre um mandamento às vezes, e ele está acompanhando daquilo que nós recebemos em Cristo. Então ele está sempre dosando imperativos que são mandamentos e indicativos que são aquilo que Deus fez por nós. Então ele nos deu um mandamento, vocês precisam se sujeitar a todos aqueles seus senhores, que no caso aqui eram os escravos, tanto os bons quanto os maus. Aí ele vai falar aqui, para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de quem? De quem que Cristo sofreu no lugar? Está falando aí no versículo 21. No nosso lugar. Então já percebemos aqui que Cristo não sofreu por um pecado que ele cometeu. E nós já sabemos que Cristo não tem pecado nenhum. De outras maneiras aqui poderíamos falar que Cristo estava sofrendo injustamente. Aí fala que ele sofre pelos nossos pecados, deixando exemplo para que sigam os seus passos. Suportar o sofrimento é um chamado de Deus para a nossa vida. Então nós já temos que guardar essa informação.
Não existe aquele negócio que vem para Jesus e para de sofrer. Mas por que nós vamos sofrer? É um chamado de Deus para a gente sofrer? Não, tem a ver com a nossa mudança de caráter. Tem a ver com aquilo que Cristo está fazendo em nós. João capítulo 15, versículo 20. O Senhor Jesus diz a seguinte palavra: lembre-se das palavras que eu disse, disse o Senhor. Nenhum escravo é maior do que o seu Senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Aí ele fala, olha, nenhum escravo é maior que o seu Senhor. Ele era o Senhor e nós, os seus servos. Se me perseguiram a mim, que sou o Senhor, em outras palavras, eles vão perseguir vocês também. Agora você imagina, Cristo não tinha pecado, ele era perfeito, ele não dava nenhum motivo, e mesmo assim foi perseguido. Que dirá nós? Nós somos discípulos dele. Atos capítulo 14, verso 22. Diz assim, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. É necessário, irmão, que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Olha só o que a Bíblia fala para nós. Em nenhum momento a Bíblia mascara. As palavras que a Bíblia usa é a seguinte: aquele que pega no arado e olha para trás, não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz e me segue não pode ser o meu discípulo. Seguir a Cristo de alguma maneira nos demanda o sofrimento. Assim, olha só o que ele está falando, olha, vocês precisam passar por muitas tribulações. Assim como me perseguiram, eles vão perseguir vocês também. Eu sou o Senhor. Vocês são meus discípulos, por isso que nós somos chamados. E o versículo 21 confirma isso, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando o exemplo para que vocês sigam o quê? Os seus passos. O que ele encoraja aqui os cristãos é mostrar que Jesus é o nosso maior exemplo de submissão, mesmo suportando o sofrimento. Jesus, ele é o nosso maior exemplo de submeter, apesar de sofrer a maior indignidade. Ele está nos remetendo a olhar para Jesus e falar, olha o tanto de sofrimento que esse homem, que é o nosso Senhor, passou e sofreu, e não foi por pecado nenhum. E obviamente alguns servos daqueles estavam passando sofrimentos na mão do seu Senhor, mas ele fala, se sujeitem por causa do Senhor. Vocês não são únicos, o Senhor de vocês, que é Cristo Jesus, também passou a mesma coisa. E obviamente que esses homens sabiam, porque a palavra para chegar ao nosso coração, nós temos que chegar ao sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora você imagina os cristãos do primeiro século, que essa palavra ainda corria de boca em boca, o quanto Jesus havia sofrido, e Jesus sofreu justamente por causa desses homens. Ele é o nosso maior exemplo, que nós devemos seguir os passos de Jesus. Se ele sofreu e suportou o sofrimento, ele está chamando nós para também suportarmos o sofrimento. Por isso que diz, se alguém quer ser o seu discípulo, tome a sua cruz e siga. Cristo foi mais do que um exemplo. Versículo 22. Olha só o que vai dizer aí. Lê uma pessoa para mim. Versículo 22 em voz alta. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Olha só. Então agora ele vai começar a expor a vida de Cristo. Ele falou assim, olha, ele sofreu por causa de vocês, deixando exemplos para que vocês sigam os passos deles, né? Se você tem orado assim, eu quero ser como Jesus, se prepara que Jesus sofreu. E mesmo que você não ore que quer ser como Jesus, o propósito da sua existência, e se Deus entrou na sua vida, é te fazer como Cristo, amém? E Cristo sofreu. Ele não só viveu por nós, mas como morreu por nós. E se nós estamos sofrendo por agradar a Deus, Jesus também sofreu por agradar a Deus. E as palavras de Jesus eram sempre essas: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ele até no Getsemane, quando ele orou ali naquele momento por 3 vezes para que o Senhor passasse dele aquele cálice, ele termina com a célebre frase: contudo, seja feita a tua vontade. Ele estava disposto a se submeter à vontade do Pai, mesmo com o tamanho sofrimento. E nós vamos ver que sofrimento era esse aqui. Um sofrimento que eu e você, queridos, jamais vamos imaginar. Se você está em Cristo, você não experimentará esse sofrimento. E ele fala que ele não cometeu pecado algum, amém? Ele era santo. Vocês creem nisso, né? E nenhum engano foi encontrado na sua boca. Agora ele vai começar uma série de citações do Antigo Testamento, e é necessário nós lermos para que você conecte. Então nós vamos estar indo e voltando, mas se você quiser marcar o versículo, nós vamos ver algumas citações diretas aqui do apóstolo Pedro. Isaías capítulo 53, versículo 9. É a citação do versículo 22 que nós acabamos de ler.
Isaías 53, 9. Eu quero que vocês olhem para lá, que são citações que estão lá em Isaías, tá bom? Então Pedro vai usar bastante citações aqui nessa passagem para se referir ao sofrimento de Jesus. Isaías 53, versículo 9. Diz assim: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Então isso aqui está referindo ao versículo 22 que nós acabamos de ler, uma referência de Isaías, uma profecia messiânica que se cumpre em Jesus Cristo. Quando Jesus ele vai ser crucificado entre os criminosos, ele fala ali em Lucas, no capítulo 23, no versículo 41, nós estamos sendo punidos, um daqueles ladrões fala, com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos pecados, os nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal nenhum. Então havia dois ladrões, dois malfeitores que estavam sendo crucificados com Cristo. Qual um deles ficavam de alguma maneira desprezando o Senhor? Você não salvou os outros? Salva-se a si mesmo e salve a nós também. E aí um dos ladrões ali fala assim: olha, nós estamos sendo punidos com justiça. Eles estavam sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Aí ele olha para Jesus e fala assim: mas este homem não cometeu mal nenhum. Aquele malfeitor, o Espírito Santo revela para ele que ele reconheceu os seus pecados. Ele olha para Cristo e fala assim: ele não, ele está sofrendo injustamente. E justamente é isso que Deus faz conosco na nossa conversão, é olhar para nós e falar que nós merecemos a punição merecida. Isso é arrependimento, isso é quebrantamento, isso é reconhecer o quão nós necessitamos dele, olhar para nós e olhar para Cristo e falar assim: ele não, ele sofreu injustamente, ele está pagando por algo que não cometeu. É isso que diz lá Lucas capítulo 23, versículo 41. E a atitude de Jesus aqui, mesmo sendo maltratado e não cometido pecado algum, versículo 23 vai falar: quando insultado não revitava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com que, irmãos? Justiça. Mais uma vez Isaías aqui, capítulo 53, versículo 7, outra citação de Isaías, Pedro está trazendo aqui no versículo 23, Isaías 53, 7 diz assim: ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a boca. Justamente a figura da ovelha, que quando ela está sendo levada para o sacrifício, ela não fica berrando igual um bode, ela não fica não sei se vocês já viram, eu morei em campo, quem já viu porco sendo sacrificado? É horrível aquilo lá. Já viram? Se vocês não viram, eu convido você a entrar no YouTube, aqueles métodos antigos mesmo. Mas é um barulho, irmão, né? Assim, é constrangedor. Agora a ovelha não, ela ia muda, é um animal dócil. Ele usa a expressão de Cristo para falar assim: olha, ele não fazia ameaças. Nós assistimos aí, né? Os meninos assistiram o filme A Paixão de Cristo. Então, os meninos estão ali com a imagem. Aí você vê, Cristo foi reclamando lá, filho, quando ele foi para a cruz. Ele suportou. E ele foi insultado. E ele fala que como uma ovelha muda, como diz Isaías 53, 7, ele foi levado ao matadouro. E aí fala que ele não abriu a sua boca. E ele foi insultado. Então nós vamos ver que diante desse episódio, ó, cuspiram em Jesus, esbofetearam em Jesus, isso aí está lá em Mateus 26. Colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, tiraram suas vestes, bateram na sua cabeça com uma vara, isso está lá em Mateus 27. Os soldados insultavam ele, batia com os olhos vendados e perguntava para ele: profetize, quem foi que bateu em você? Isso aí está lá em Lucas capítulo 22. Olha só o tanto de insulto que ele suportou. Cuspiram nele, esbofetearam ele, colocaram uma coroa de espinho, colocaram um manto nele, depois despiram ele, taparam os olhos dele e batiam na cabeça dele, falando para que ele profetizasse, adivinhasse. Quem bateu na sua cabeça? Tipo assim, você não é aquele que conhece todas as coisas? Mesmo insultado, ele não respondeu. Ele foi como uma ovelha muda
ao matadouro. E ao invés de revidar, o versículo 23 na parte B vai falar qual foi a atitude de Cristo, e é isso aqui que ele quer que nós venhamos aprender como exemplo, para seguir os seus passos, suportar o sofrimento, primeiramente. E outra coisa que eu quero falar para nós aqui, para que fique bem claro, o nosso sofrimento não é para salvar ninguém, tá? O sofrimento de Cristo foi para nos salvar, e ele suportou, e para fazer a vontade perfeita de Deus. O meu sofrimento é para agradar o meu Senhor, para se parecer com Ele. Agora ele fala aqui, olha, qual deve ser o nosso papel? No versículo 23, na parte B, entrega-se àquele que julga com quê? Com justiça. Então Jesus sofre aquilo tudo, mas ele fala aqui que nós devemos entregar aquele que vai julgar com justiça. Então Jesus encomenda a sua vida ao justo juiz, é ele que julga com justiça, ele que vai julgar com imparcialidade as obras de cada um, é o que diz 1 Pedro 1,17. O que diz aí 1 Pedro 1,17? Olha lá, 1 Pedro 1,17. Olha o que diz aí. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. Sem acepção de pessoas, ele vai julgar. Lembra que ele é o Pai, mas ele é o juiz também. É aquela figura do Pai excelente, é o Pai que nos ama, mas quando nós pisamos na bola é o Pai que disciplina, porque a disciplina é amor, amém? Porque da mesma maneira, quando os nossos filhos fazem alguma coisa errada, nós disciplinamos os nossos filhos, não porque queremos maltratá-los, mas queremos corrigi-los para que eles tenham caráter, para que eles cresçam bem. A mesma coisa que ele julga com justiça a esse Pai. Tanto se nós venhamos revidar aqueles que estão sobre nós como um senhorio, mas também esses homens que estão maltratando eles. Olha o que Cristo faz. Entrega para aquele que julga com justiça. É isso que nós devemos fazer. É o que diz lá Romanos capítulo 12, versículo 19. Olha lá o que diz. Romanos capítulo 12, versículo 19. Olha só a referência para nós aqui, já que Jesus sofre tudo isso, não sofre pelo seu pecado, e ele entregava aquele que julgava com justiça. Romanos 12, 19 vai falar sobre isso. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com quem a vingança? Com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança e retribuirei. Diz quem? O Senhor. Se o Senhor diz que retribuirá, ele vai retribuir, sim ou não? Então nós não temos que pegar e aplicar a ira, a justiça não pertence a nós. Lembra que nós falamos sobre as autoridades governamentais? Elas foram levantadas diante de Deus para praticar a justiça na terra e para punir aqueles que praticam o mal e honrar e dar a honra àqueles que praticam o bem. Agora, se essa justiça, segundo o mundo, que nós já ouvimos falar de tribunais que se vendem corruptos, se eles não aplicam essa justiça, que é o seu papel, eles vão prestar conta com Deus, mas dessa aqui não passa, que é o Senhor. Esse daqui vai aplicar a justiça. Não que nós venhamos assim, estar no trabalho e debaixo de um chefe carrasco e falar assim, fulmina ele, vai, fulmina, Senhor. Não sei se você já orou, pelo amor de Deus, irmão, se arrependa hoje aí se você orou assim, Senhor, manda um raio naquela empresa, nada disso. A questão é aqui, entregar diante dele e falar, Senhor, eu não vou fazer aquilo, o Senhor sabe de todas as coisas. Muito pelo contrário, a Bíblia fala que nós devemos amar os nossos inimigos. Se os nossos cônjuges, às vezes nós pisamos na bola, né? Que a gente fala que ama e quer passar o resto da vida, a gente às vezes faz umas besteiras. Imagina o inimigo, irmãos. Está falando assim, nós devemos amar o inimigo. A vingança não nos pertence. Quando nós vingamos, nós estamos usurpando aquilo que é de Deus. E Ele é aquele que julga com excelência. Ele não dá nem mais nem menos, é na medida. A nossa justiça ela é pecaminosa. Às vezes a pessoa errou com você, você quer matar ela. Você não se contenta só em ir lá e conversar com ela, olha, você pisou na bola comigo, não, você extrapola. Mas a justiça de Deus ela é perfeita e é isso que Jesus faz, ele entrega aquele que julgará com justiça, é isso que nós devemos fazer. Está sendo injustiçado? Esse Deus é poderoso, fala, assim diz o Senhor, eu retribuirei. O seu papel é o quê? Confiar em mim. Confie em mim. O meu filho, ele foi e suportou. E sabe qual é o nome que Cristo leva ali em Isaías 53, qual Pedro se refere nessa passagem? Quem sabe? O servo sofredor. Jesus em Isaías 53, ele é conhecido como servo sofredor.
olhar para Jesus. Nós estamos estudando com os jovens, aonde um dos estudantes perguntou, mas por que ele sofreu tudo isso? Ele é inocente. É justamente isso. Foi por nossa causa que ele sofreu tudo isso. E nós estamos seguindo os passos de Jesus por fazerem as coisas certas e podemos ser perseguidos. Mas quando nós formos perseguidos, ele fala que nós devemos fazer o quê? Entregar ao justo juiz. E ele agirá com justiça. No versículo 24, se você saiu, e vai falar que Jesus é muito mais que esse exemplo. Ele fala que Jesus levou os nossos pecados em seu corpo. Olha só o que diz o versículo 24 na parte A. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o quê? O madeiro. Mais Isaías aqui de novo. Então Pedro ele começou a citar aqui assim, Isaías, porque ele estava falando de suportar as angústias, suportar os sofrimentos daqueles, provavelmente daqueles senhores maus. E ele fala assim, olha, eu quero mostrar algo para vocês, que já estava lá em Isaías e que o próprio Jesus cumpriu. Isaías 53, versículo 5. Ele vai falar desse versículo 24, olha só. Mas ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos curados ou sarados. O castigo que nos traz a paz com Deus, que é isso que nós éramos antes de Cristo, inimigos de Deus. Esse castigo, por causa de ele sofrer tudo isso, por ele ser esmagado pelas nossas iniquidades, nós temos paz com ele. Fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A palavra que ele diz aqui no versículo 24, quando ele fala, ele mesmo levou sobre o corpo dele os nossos pecados sobre o madeiro. Essa palavra madeiro aqui é a cruz, tá? O que quer dizer aqui é que Jesus suportou a maldição do pecado no nosso lugar. Marque aí, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, Gálatas capítulo 3, versículo 13, você leia em casa. E leia em casa também Deuteronômio, capítulo 21, versículo 23. Gálatas vai dizer, maldito é todo aquele que é pendurado no madeiro. Então não é somente que Jesus ficou naquela cruz com os pregos, suportando aquela dor. Nós já sabemos que a ira da justiça de Deus estava sobre ele naquele momento. E mais do que isso, maldito era considerado aquele que era pendurado na cruz. E ele se tornou maldito no nosso lugar por causa dos nossos pecados. Jesus sofreu a maldição, ele recebeu o castigo que os nossos pecados mereciam. Ele sofreu o castigo que os nossos pecados mereciam. Então você vai ver aqui que ele está sempre resgatando, olha só, o seu Senhor, aquele que te deu vida, ele suportou isso. E vocês devem suportar isso, não para se salvar, porque ele já fez isso para salvar vocês. E ele já nos mostrou lá atrás, nos primeiros capítulos, que ele falou que há uma esperança para nós, que essa esperança ela é viva. Ele descortinou para nós, mostrando o que está para vir, aquilo que já foi feito em Cristo Jesus. Fala que há uma herança incorruptível guardada no céu pelo poder de Deus. Aí agora ele fala assim, olha, mas por um breve momento vocês devem suportar esse sofrimento, para que fique em evidência e que mostre que é genuína a fé que vocês têm. Lembra dessa passagem? Que o sofrimento ele vem para nos purificar, aquela ideia do ourives que coloca o ouro, aquele ouro bruto no fogo, e ele precisa de retirar as impurezas. O sofrimento vem para tratar conosco. É no sofrimento que Deus vai te lapidando. É no sofrimento que ele vai te levando mais perto dele, mais longe dessa carne, mais longe das coisas desse mundo. Pode perceber que é na hora que o bicho pega, que Deus te coloca mais perto dele. Deus está todo tempo ali, mas a gente que não, né, viaja, né, como diz o jovem, na maionese. A gente nem viaja, a gente já muda para a maionese, mora lá na maionese. Assim, a gente, Deus às vezes parece que precisa soltar um pouquinho a rédea. E é no meio do sofrimento que nós percebemos o cuidado do Senhor. E aí ele vai falar o propósito no versículo 24. Qual que é o propósito disso? Que Jesus suportou essa cruz. Por que Jesus foi considerado maldito? Recebeu a maldição do pecado. Versículo 24 na parte B. Ele vai dizer, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para quem? A justiça. Por suas feridas fomos curados. Então em Cristo nós temos uma nova vida. Amém? Então ele vai falar aqui que a fim de que nós morrêssemos para o pecado. E morrer para o pecado aqui é morrer para o poder dominador do pecado.
Morrer para o pecado é não ser mais dominado pelo pecado. Olha só que diz Romanos, anote aí, eu vou ler rapidamente para a gente ganhar tempo. Romanos capítulo 6, versículo 11 ao 14, diz assim: assim vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeceis às suas paixões, nem ofereceis a cada um dos membros do corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado, olha o que diz o versículo 14, não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Amém? Olha só, nós não estamos mais debaixo do poder dominador. Ele cumpriu essa obra na cruz para nos livrar disso, mas não somente nos livrar do poder, mas ele fala para que nós viéssemos viver aqui a justiça de Deus, viver de maneira justa, em outra palavra. Quando você recebe o seu chamado e ele te liberta do pecado, ele não somente te libertou da condenação e do poderio do pecado, que é o processo da santificação, mas ele te chamou para viver essa santidade, amém? E esse processo de santidade inclui obediência, e essa obediência muitas vezes vai fazer com que nós venhamos suportar sofrimentos. Às vezes nós vamos suportar sofrimento dentro de casa, irmãos, por ser obediente a Deus. Às vezes nós vamos sofrer sofrimentos, às vezes na vizinhança que a gente mora, por querer agradar a Deus. Nós vamos às vezes experimentar sofrimentos por querer fazer a coisa certa na empresa, mesmo tendo o chefe carrasco. Mas essa obediência é andar com justiça, é viver uma vida santa. No versículo 24 ainda ele diz que por suas feridas fomos curados. E a palavra curado aqui significa perdoados, tá bom, irmãos? Ou seja, curados do pecado. É bom a gente entender isso, né? Porque às vezes a gente usa essa frase, falar que ele levou as nossas enfermidades, e a gente acha que é só as enfermidades do corpo, né? Se fosse assim, ninguém estava doente, nem um cristão. A enfermidade no nosso corpo muitas vezes tem a ver com a nossa natureza caída. Nós ainda temos corpos corruptíveis, infelizmente. Homens de Deus estão morrendo de doenças. Homens de Deus são míopes, homens de Deus são carecas. Nós também somos calvos. Então, tipo assim, não tem a ver com isso. Mas a questão de ser curado aqui é ser perdoado, os nossos pecados curados. E se ele curou o nosso pecado, ele sarou o nosso pecado. Não temos mais. Não a natureza pecaminosa, mas o pecado que nos condenava, essa natureza. Pelas suas pisaduras, pelo sofrimento dele no madeiro, nós temos os nossos pecados perdoados. E pelo fato de Cristo ter carregado os nossos pecados, é que nós podemos ter essa esperança viva. A nossa esperança não está nesse mundo. A sua esperança, queridos, deixa eu já avisar você antes que você se frustre. Sua esperança não está na conta bancária. Não coloque as suas fichas nela. Não coloque as suas fichas na sua saúde, porque ela pode deixar de existir em qualquer momento. Não coloque as suas fichas em pessoa nenhuma. Maldito é o homem que confia no homem. Mas coloque as suas fichas naquele que pode cumprir a sua promessa, que é o nosso Deus. Não estou falando que você nunca vai confiar no seu marido, se confiar, não é isso que eu estou falando. Não coloque a sua existência aí, porque você pode se frustrar. Quer ver casais frustrados? É quando você espera que o outro venha preencher o seu coração. Aí daqui a pouco você vai tropeçar. A mesma coisa, quando eu espero que o meu chefe me reconheça. Eu já fui líder de linha no Japão. E uma vez eu peguei uma encravada. E aí eu tive que operar uma encravada. Mas meu chefe ficou louco. E eu trabalhei a vida inteira lá, dando sangue, fazendo zangueô, mas o dia que eu precisei faltar, ele se revoltou contra aquilo. Para mim, naquela época, eu não era cristão, eu fiquei muito revoltado com aquilo. Por quê? Porque no mínimo eu esperava que dele um reconhecimento. A cruz nos livra desse tipo de coisa. A cruz nos faz agradar o Pai e não esperar reconhecimento de coisa nenhuma. Basta glorificá-lo. E se esse reconhecimento vir, às vezes ele vem e a gente nem percebeu. E se ele não vir também, parece que a pessoa que vem do seu lado fala assim, esse cara é folgado, se fosse comigo, aí você nem entende. Nem percebi. Por quê? Porque a gente já não está mais preso nessas coisas. A gente não está mais preso no que o mundo quer. Apesar de ainda termos muitos desejos que desagradam a Deus, mas as coisas, Cristo vai trabalhando em nós, vai tirando esses desejos de nós, sabe? Tem, Senhor, eu quero, mas se não tiver também, está tudo certo. O Senhor sabe o meu coração, mas se o Senhor der, eu quero glorificar o Senhor através disso.
Mas nós devemos, queridos, colocar a nossa esperança no lugar certo. A nossa esperança é viva. Esses homens aqui eram escravos. Esses homens aqui, eles eram escravos, mas diante de Deus a palavra diz que eles eram herdeiros. E escravo naquele tempo não tinha herança nenhuma. Eles eram escravos, mas a palavra diz que em Cristo eles eram livres. Então olha só, a sua identidade celestial sobrepõe a sua identidade terrena. A maneira que Deus te vê sobrepõe a maneira que os homens te veem e te tratam. Jesus te tratou da maneira que você não merecia, essa é a verdade. Nós não merecíamos ser tratados com tanto amor, com tanta graça, mas Ele tratou. É isso que Ele está fazendo nos enxergar, isso basta para nós. Agora não espere um reconhecimento humano, somente renda graças ao Pai por aquilo que Ele fez por vocês. E Pedro conclui no versículo 25. Olha só como nós estávamos antes de Cristo. Para sanar o nosso coração, ele vai falar no versículo 25. Pois vocês eram como ovelhas o quê? Desgarradas. Mas agora se converteram ao quem? Pastor e bispo de suas almas. Olha só, ele vai falar que nós éramos, entra Isaías de novo, eu não vou ler, mas anote aí. Isaías 53:6, você pode ler na sua casa, essa ideia de ovelhas desgarradas. A nossa condição antes de Cristo era como essas ovelhas sem pastor. E a ovelha sem pastor era vulnerável a ser atacada por lobos, ela poderia comer erva daninha, ela podia se perder, se enrolar naqueles carrapichos, ela andava vagando. E a expressão que ele usa aqui, antes da conversão de vocês, vocês eram como essas ovelhas fora do rebanho, desgarradas, vulneráveis. Mas ele fala, vocês se converteram, aí ele vai usar justa a expressão, ao pastor e bispo de suas almas. E é interessante nós olharmos para essa figura de pastores e bispos, que eu gosto muito da ideia do Antigo Testamento, porque justamente daí que ele está pegando, falando dessa ideia de pastor, e era comum naquela cultura termos pastores de ovelhas. E agora ele fala aqui, se você for ler lá o Salmo, anote aí se você quiser, Salmo 23, que vai falar muito sobre isso, ele vai falar desse pastor. Ele fala que ele é o nosso pastor, e de nada terei falta, ou nada me faltará. Eu gosto mais da ideia de nada terei falta, porque nada me faltará dá a impressão de que nada que eu quero vai me faltar. Não, mas é nada do que eu precise me faltará. Ou, em outras palavras, se eu tenho o meu pastor, eu não sentirei falta de coisa alguma, porque ele sabe tudo aquilo que eu preciso ter. Ele é o meu pastor. Ele se converteu. Eu era uma ovelha rebelde, estava vulnerável, mas agora eu sou essa ovelha que está debaixo dos cuidados dele. E aí ele vai falar no Salmos 23:3, o salmista ele pede para que o Senhor o guie pelas veredas da justiça. Guia-me pelas veredas da justiça. Então esse pastor não somente cuida de nós, mas ele nos guia por essa vereda, caminhos justos, caminhos de justiça. E é justamente aí que ele está nos chamando, viva de maneira santa. Eu vou conduzir a sua vida para que você ande em justiça, e mesmo que nós possamos passar por momentos difíceis, queridos, ele é o bom pastor. Salmos 23, versículo 4 diz que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei a mal algum. Por quê? Porque Ele está comigo. Então esses homens, por mais difícil que eles estavam passando momentos, sendo reprimidos pelos seus senhores ali, oprimidos pelos governadores, e nós vamos ver mais para frente, até pela sociedade, ou até mesmo dentro do seu lar, ele fala, você pode até passar por momentos difíceis, ainda que você passe pelo vale da sombra da morte, esse vale escuro, você não vai temer, por quê? Porque você não vai passar por dificuldade? Não é isso, é que Ele está com você. Ele é presente, a presença dele garante você. Então esses homens, eles estavam ali, mas Deus era o Deus presente. Lembra que nós falamos da pedra, o fundamento? Ele é Jesus Cristo, a pedra angular. Nós estamos sendo edificados, essa casa espiritual. E aí Deus habitava naquele templo, mas agora Deus habita no meio da sua igreja. Deus é um Deus presente. Aqueles homens estavam lá, eles eram escravos, mas em Cristo eles eram livres. Eles muitas vezes não tinham direito de coisa alguma, mas em Cristo eles eram herdeiros. Eles poderiam não ter famílias, mas fala aqui que eles eram filhos. Será que no nosso trabalho nós temos dado esse bom testemunho? Ou será que nós servimos com excelência no trabalho, conforme o chefe nos trata?
Por exemplo, esses homens aqui, eles não tinham direito de muita coisa. Se eles se revoltassem contra os seus senhores, eles poderiam ser mortos. Eles não tinham direitos trabalhistas. Eles não tinham, né, aqui no Japão, hard work. Eles não tinham essas coisas. Agora você tem, irmão. Nem por isso você tem que abandonar a firma lá e largar as peças na esteira e sair correndo. Falar, quer saber? Eu não sou crente, mas não sou bobo. Aí você sai embora. Não. Cumpra o seu papel. Não está contente? Cumpra com autoridade, no respeito. Você pode procurar os seus direitos, sim. Mas você não precisa se revoltar. Você não precisa se revelar, desonrar a Deus. Não está contente? Procure um serviço, cumpra o seu aviso prévio e saia de lá. Você não precisa se rebelar contra ninguém. Esses homens não tinham condições de fazer isso. Se eles se rebelassem, eles poderiam ser mortos. E se eles se rebelassem, eles iriam dar mau testemunho do Evangelho. Eles já eram acusados naquele tempo, os cristãos. A mesma coisa. Você está na empresa, você é um cristão, você pode ter certeza que as pessoas estão te observando o tempo todo. E aí começa a agir de qualquer maneira para você ver. Não é o seu nome que eles vão falar, sabia disso? Eles vão falar, para ser crente igual aquele lá, por isso que eu não vou na igreja. E aí eles vão tratar sempre de Deus. Não estou falando que você é perfeito, nós já falamos sobre isso. Muitas vezes falhamos. Mas termos a humildade de chegar até a pessoa e falar, me perdoa, eu falei sim, não sou perfeito, né? Qualquer coisa que você vê de errado em mim, pode vir falar comigo, né? Isso também é bom testemunho. E se você também tem tido problema com o seu chefe, você pode pedir gomenasai, né? Que a gente fala, né? Perdão para ele, sumimasen. Isso não vai nos fazer menos indignos. Nós vamos honrar o Senhor com o nosso bom testemunho no trabalho. E eu falo isso porque é importante para nós aqui no Japão, porque nós passamos de 12, 8, 14, 20 horas dentro de uma empresa. Filho. Você passa mais dentro da empresa com a sua esposa. Você passa às vezes mais dentro da empresa com seus filhos. Então, olha, queridos, não imagina. Eu sei que é estressante muitas vezes. Eu sei que muitas vezes o chefe tem uma cobrança um pouco maior. Mas sempre entra naquele lugar orando a Deus, falando assim, eu guardo meu coração. Eu quero honrar o Senhor nesse trabalho. E se o chefe se levantar contra você, queridos, mesmo de maneira injusta, você tem o Senhor. Não precisa se vingar, não precisa se rebelar. Peça que o Senhor guarde seu coração. E, no mínimo, Deus está tratando o seu coração. Com paciência, com amor. A você ter mais misericórdia e compaixão e não se rebelar. Deus está sempre tratando conosco, mesmo a gente sofrendo injustiça. E nós podemos confiar que nós temos esse pastor que cuida de nós. Ele tem tudo aquilo que nós precisamos. Mesmo que você não tenha sido reconhecido, mesmo dando a vida no seu trabalho, você tem uma herança guardada nos céus, qual você também não merecia, mas Deus deu, que excede tudo aquilo que você pode receber de reconhecimento neste mundo. Vamos orar? Eu não sei como você tem vivido, mas talvez seu serviço seja algo maravilhoso e continue sendo. Louvado seja o Senhor por isso. Mas nem por isso abuse da liberdade que você tem no serviço. Aproveite a liberdade que você tem no serviço para glorificar a Deus, fazer um excelente trabalho e ajudar as pessoas que estão ali. Mas talvez seu chefe tenha sido ruim, ore por ele. Senhor Deus, muda o coração dele, ele não conhece o Senhor, eu conheço o Senhor, eu conheço e às vezes me revela, imagina ele que não conhece. Então ore pelo seu ambiente de trabalho. Eu não sei como tem sido o seu ambiente de trabalho. De repente não tem sido fácil, as pessoas têm se levantado contra você. Talvez não tenha sido fácil você querer dar um bom testemunho, mas fala, Senhor, me guarda, eu quero te honrar nesse serviço. E me ajuda a ser um instrumento do Senhor para também levar outras pessoas a te conhecer. Amém? Coloque sua vida diante do Senhor. Pai, nós queremos primeiramente colocar as nossas vidas diante do Senhor. Nós temos sido chamados, ó Deus, para dar um bom testemunho. E nos perdoa se temos vivido uma vida de qualquer maneira, Senhor. Muitas vezes temos trabalhado de verdade só pelo dinheiro ou por um reconhecimento. Mas, Senhor, a nossa motivação tem sido totalmente contrária e errada, Senhor. A nossa motivação de viver a vida, seja no nosso casamento, no nosso trabalho, nos nossos negócios, ó Deus, nos nossos projetos, seja o Senhor acima de todas as coisas. Por isso, Senhor, nos ensina a sair daqui hoje, entrar naquela empresa na segunda-feira, Senhor Deus, querendo que o nome do Senhor se faça conhecido. Nos perdoa se temos tido indiferença com pessoas do nosso lado, Senhor. Que nós possamos ser os primeiros a consertar aquilo que estamos fazendo. Eles não conhecem, não dá para cobrar algo, Senhor, daquilo que eles não sabem. Mas se nós somos cristãos, nós devemos ser esse exemplo. Jesus Cristo sofreu, mas, Senhor Deus, Ele não abriu a boca
mas Ele entregou a Ti, Senhor Deus, todo o sofrimento. E todo o nosso sofrimento, Pai, porventura, aqueles que estão sofrendo, que eles possam entregar ao Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia daqueles que têm se levantado. Que o Senhor guarde, Pai, os chefes da nossa empresa. Que o Senhor dê generosidade ao coração deles, para que eles possam agir com bondade, mas também que nós não vamos aproveitar essa bondade, Senhor, para, Senhor Deus, roubar o horário de serviço, dar mau testemunho, Senhor Deus. Não, Senhor. Que nós possamos ser um exemplo de vida e que nós possamos ajudar aqueles novatos, Pai, que estão chegando no trabalho a se integrar, não, Senhor Deus, cada um por si, mas, Senhor, ser um instrumento na vida deles também. E, Senhor Deus, o Senhor possa alcançar aquelas vidas através da nossa vida. Que o nosso ambiente de trabalho seja um campo missionário, seja um lugar onde o nome do Senhor seja honrado e seja glorificado, Senhor. Essa é a nossa oração, te pedimos em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor.